Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leikulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos que fazem parte do povo da Techuvá. Shabbat Shalom a você que está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez. Como de costume, todos os sábados nós fazemos o estudo aqui da Parashá da semana. A Parashá é a porção semanal que era estudada todos os Shabates, todos os Shabatotes, e que Yeshua também praticou esse mandamento. Todos os sábados ele estava lá na sinagoga estudando a Parashá junto com as outras pessoas, junto com os outros sábios também. Então, nós devemos isso ao pronunciamento do nosso Eterno, quando ele disse a Moshe: Moshe, escreve as seguintes palavras: Zahor el Yom ha-Shabbat le-Kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando o Eterno mencionou essas palavras, ele não estava criando uma religião, ele não estava criando um segmento político ou religioso ou denominacional. Simplesmente ele estava dando uma instrução para que o seu povo fizesse menção do seu nome todo sábado e com isso trouxesse à memória a criação do Eterno, quando ele criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo. Quando você descansa e abençoa o sétimo dia, consagra o sétimo dia, você está dando esse testemunho. Então vamos para a Parashá dessa semana. A Parashá dessa semana chama-se Tetzaveh, que fica em Shemot, Êxodo, no capítulo 27, a partir do verso 20 até o 30, verso 10. Então nós vamos direto para o texto. Vamos ler o texto. Ela é pequena, ela é pequenina. Nós vamos fazer uma parashá breve. Talvez eu faça até os comentários neste único vídeo. Okay? Então vamos ler a parashá. Chamou Êxodo, capítulo 27, o verso 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Aaron e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante a Adonai. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Você tem que notar quando ele diz que as coisas são para os filhos de Israel e quando eles são, quando não são. Na maioria das vezes, tudo é para os filhos de Israel. Ou para o povo que pretende seguir as instruções do Eterno. Capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Aaron e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Aaron, Nadab e Abihu, Elazar e Itamar, os filhos de Aaron. E farás vestes sagradas a Aaron, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do ruá, da sabedoria, que façam vestes a Aaron, para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. O ruá é sopro, tá, gente? Ou seja, com o sopro da sabedoria.
não existe espírito. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um efode e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de dobra esmeralda do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o louvor de selos, lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. Ou seja, a moldura de segurar ela, né, de ouro. E porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante de Adonai. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira, as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do efode a farás. De ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo e seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Peitoral. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um aberilo e um de ônix e de jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidos como selos, para uma com o seu nome, para as 12 tribos. Ordem: rubi, reuven, pitidã, topázio, odã, shin, on, quebereket, esmeralda, levi, nofesh, carbúnculo, Yerhudá, sapim, safira, Issacar, Irraal, on, diamante, Zevulun, lechem, opala, Dan, Shebo, ágata, Naftali, alama, ametista, Gad, Tashish,
berilo, axé, show, ram, ônix, Yosef, Yashef, jaspe, Viniamim. Também farás o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e o porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engates e as porás nas ombreiras do efode, na frente dele. E farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, embaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda do efode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis do efode, por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmeralda do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Ficava atrás, o peitoral na frente, tá, gente? Vinha 2 assim e 2 assim. Essas 2 amarravam um exemplo aqui, ficava assim, né? Vinha uma por aqui, outra por aqui, outra por aqui, outra por aqui. Então ele sempre ficava preso. Assim Aaron levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória, diante de Adonai continuamente. Também porás no peito do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Aaron, quando entrar diante de Adonai. Assim Aaron levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante de Adonai continuamente. Também farás o manto do efode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, será para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim. Ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Era uma flor em forma de romã, né? E um sino. Uma flor e um sino, uma flor e um sino. Lá embaixo. Eles cantavam quando ele andava. Uma campainha de ouro e uma romã. Entre campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas um manto ao redor. E estará sobre Aaron quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Adonai, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmpada de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade a Adonai, Kedoshim Hashem. Farás isso para que não morra, é para o camarada lembrar que ele pode morrer lá dentro, né? E alguns dizem que ele entrava com a corda presa na cintura. Caso ele morresse, ele era puxado, tá? Todo mundo ficava do lado de fora escutando os sinos. Parou de bater os sinos. Foi o que aconteceu. Escutou o sino. Está andando, está vivo ainda. Parou de bater o sino. Puxava, ele puxava de lá, para saber se o camarada estava vivo lá dentro. E atarás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra, atará.
E estará sobre a testa de Aarão, para que Aarão leve a iniquidade das coisas santas, que o filho de Israel santificarem em... essa era a placa, né? Em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham a aceitação perante Adonai. Também farás túnicas e linho fino. Também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordado. Também farás túnica aos filhos de Aarão, e falharás cinto, também lhe farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com ele a Aarão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhe também calções de linho, para cobrirem a carne nua, e irão dos lombos até a coxa. Calças, né? Calções grandes, bermudas, né? Tipo bermudas, que é o que a gente usa hoje como cueca, tá? Aquilo era a cueca dele, aquela bermuda. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Quando eles subiam no altar, né, gente, aí tinha pessoas que ficavam embaixo. Tem escada rolante, né? Tem escada rolante que assim, parece que é coisa... Não, o cara fez de propósito. É transparente do lado. Aí a mulher gosta de usar sainhas curtas, aí tem neguinho que fica embaixo assim, olhando. Né? Isso não é novidade para ninguém, tá, gente? Não é novidade para ninguém. Você vê até sem querer. Né? Isto é que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimo amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo, os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do efode, e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra de arte do efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Percebeu quem era ungido? Eram os sacerdotes e os reis de Israel. Tá? Mais ninguém. Depois farás chegar os seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto a Arão e a seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Adonai, e porás e à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. Eram 4 pontas, né, que o altar tinha. Pegava o sangue. Também o tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e ao redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Gente, os órgãos eram queimados em cima do altar, né? Mas o esterco, ou seja, o intestino, né? A pele, né? Né? Queimará fora do arraial, fora da cidade, fora do arraial. Né?
cheiro deveria ser desagradável. Depois tomarás um carneiro, e Aaron e a seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e espargirás o carneiro por sua parte, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Pessoal, eles precisavam ter muita água para fazer isso, porque os sacrifícios eles eram contínuos, né? A canaleta, ela escorria sangue direto ali, ia direto, né? Quando o Beit HaMikdash já estava pronto, né? Ia para o Ribeiro de Cedron ali, né? E ele vivia vermelho, porque era o tempo todo escorrendo ali e sacrifícios sendo feitos. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e o holocausto para o Adonai, cheiro suave, uma oferta queimada ao Adonai. Depois tomarás o outro carneiro, e Aaron e seus filhos porão suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Aaron, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas. E a cédula de reservista, de identidade, né, é isso aqui, né? Interessante. As orelhas direitas e os polegares das mãos direitas e sobre os dedos polegares de seus pés direitos. Aí também tinha o pé, né? E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então queimarás do sangue o que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Isso aqui ainda era a consagração do sacerdócio, tá, gente? Não eram os sacrifícios que os sacerdotes faziam, isso aqui é a consagração deles. Também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas e ao redor do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmo, que estarão diante de Adonai. Pães asmo era pão sem fermento. Tá? E tudo porás nas mãos de Aaron e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante Adonai. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante Adonai. É a oferta queimada a Adonai. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Aaron, e com o movimento oferecerás perante Adonai. E isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado pelo carneiro das consagrações, que for de Aarão e de seus filhos. E será para Aarão e para seus filhos estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para Adonai. E as vestes sagradas que são de Aarão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias a vestirá aquele que de seus filhos for Corém, em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar o santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Aarão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerás, porque são santas.
Gente, por que só a família de Arão podia comer isso aí? Porque eles estavam, né, ocupados em fazer o trabalho, né, no Beit Hamikdash, né, no Hamikdash, no Mishkan, perdão, no Mishkan. Até então era o Mishkan. E Beit Hamikdash é o templo já, né? Mishkan era o tabernáculo. E aí eles não tinham tempo para outras coisas, né? As outras tribos pastoreavam, faziam outras coisas, mas eles não, né? Então, era a porção deles. Vai querer essa porção? Era muito trabalho. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar, queimarás com fogo, não se comerás, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu te ordeno, te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifícios pelo pecado para a expiação, e purificarás o altar fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, pois cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Gente, eu lembrei agora da passagem lá, que os paroxes chegam para Yeshua e perguntam assim: mestre, o que é o santo? Aliás, ele é que pergunta, né? Ele é que pergunta: é o altar que santifica a oferta ou é a oferta que santifica o altar? Gente, está vendo aqui, né? Que tudo que toca o altar é santo, né? Ou seja, quando você coloca a oferta lá no altar, a oferta vira, né, se torna santa. Aí é quando eles têm a desculpa de que se você não for batizado nem casado, vive amigado, você não pode tomar ceia. Mas você pode dizimar, né? Tomar ceia não pode, mas dizimar pode. Continuando. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, pois 2 carneiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro durante 7 dias, tá, gente? Não era o ano inteiro, não. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã. E conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é a Adonai. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante Adonai, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei, e a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Elohim, e saberão que eu sou Adonai, seu Elohim, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Adonai, seu Elohim. Ou seja, a gente vem dizendo aqui que Jerusalém, a nova Jerusalém, que desce do céu, é um tipo do tabernáculo, do Mishkan. E quem fala isso é Shaul em suas cartas. Ele disse: gente, as coisas lá, né, da Torá, os sacrifícios, né, todas aquelas ordenanças, são sombras do que virão. Ou seja, se você não quer cumprir as coisas que estão na Torá, você não vai conseguir cumprir o que vem no mundo vindouro. Então você não vai estar nele. Porque se o que é real, você não, né? Se o que é só sombra, você não quer cumprir, imagina o que é real. Porque isso aqui é a sombra do que é real. O que é real é o que está por vir. Isso é só sombra. Ou seja, todas essas ordenanças só são sombras. Eu não estou dizendo que os sacrifícios vão voltar.
mas que você, se você não praticar aquilo ali, né, agora a gente não precisa mais praticar os sacrifícios, mas os mandamentos sim, sim, tá? Porque Yeshua disse que era para cumprir os mandamentos. Então, se você não cumprir, você não estará no mundo vindouro. É uma coisa vinculada à outra. Gente, eu acabei de gravar uma série de 4 vídeos, né, que fala de Yeshua e a relação da Torá e Yeshua. Yeshua realmente ensinou a gente cumprir mandamentos, seguir a Torá ou não? Assista lá que é muito bom. Tiro todas as dúvidas. Continuando. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás, e o seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás de ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Aaron sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimarás. E, acendendo Aaron as lâmpadas, à tarde o queimarás. Este será incenso contínuo perante Adonai, pelas vossas gerações e libações. E uma vez no ano Aaron fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Não oferecerás sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem ofertas, nem tampouco derramarás sobre vez no ano farás expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é Adonai. Terminou aqui, eles trocaram aqui, gente, colocaram 10 antes do 9. Foi interessante aqui, né? Tanto que eu dei uma paradinha, não sei se você percebeu. Terminando aqui, e esse altar aqui foi o altar que os filhos de Arão trouxeram fogo e, né? Ou seja, o pecado deles foi se achar, né? Eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram os caras. E aí, só deu eles. Eu vou trazer algumas considerações aqui, né, para a gente terminar essa paraxá. Né? Vamos lembrar de uma coisa. Né? O nome de Moshe não é mencionado uma vez sequer nessa paraxá, né, de Tetzaveh. Na verdade, desde o nascimento de Moshe até o final da Torá, esta é a única paraxá no qual o nome de Moshe não consta. É interessante isso. Essa omissão resultou daquilo que Moshe proferiu sobre si mesmo. Assim os sábios imaginam, né? Após o pecado do bezerro de ouro, ele disse a Hashem: se não perdoares este pecado, imploro-te, apaga-me do teu livro que tu escreveste. Apesar de Adonai ter perdoado os israelitas e a punição de Moshe, invocou sobre si foi parcialmente realizada. O que ele invocou sobre si foi parcialmente realizada. Hashem apagou o nome de Moshe da paraxá de Tetzaveh. As palavras de um tzadik realizam-se, mesmo se a condição vinculada a ela não tiver efeito, mas ela se realiza. Cuidado com o que você fala. Este é apenas um exemplo de qual extensos podem ser os efeitos da palavra falada. Todas as obras de ética judaica enfatizam o grande cuidado que se deve tomar ao falar. A fala é uma arma poderosa que pode afligir feridas mortais a grandes distâncias, assim como palavras ásperas podem ferir quando dirigidas contra outra pessoa.
também podem ser autodestrutivas. O Talmud adverte que uma pessoa não deve falar mal nem mesmo de si própria. Se alguém denigre a si mesmo, outros também podem denigri-lo. A omissão do nome de Moshe nesta porção da Torá tem um importante significado. Se uma maldição condicional, que faz parte de uma apelação passional por perdão a Bene Israel, pode ter consequências desfavoráveis, muito mais quando as palavras são proferidas com hostilidade, seja contra si, seja contra os outros. Isso é importante, né, gente? Eu já falei aqui muito sobre a menorá, o que é que ela significa, não vou falar sobre a menorá, né, sobre a lâmpada central também, a gente já falou muito sobre isso, a consagração e as vestes dos Kohanim. Tá, gente, eu vou mostrar aqui, primeiro, deixa eu terminar aqui, né, as vestimentas a gente já falou, tem os desenhos aqui, né, que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui o efode, né? Deixa eu ver o que é que eu posso... as considerações finais, depois eu mostro os desenhos, tá, gente? Uma consideração final que é muito importante, né? Por que a ordem para a construção do altar de incenso encontra-se no final desta paraxá e não na outra? Né? Poderíamos perguntar por que a Torá menciona este altar agora, ao final da paraxá de Tetzaveh, como o altar do incenso. Se coloca junto à mesa e a menorá na seção Kodesh, porque a Torá não menciona na paraxá anterior, Terumá, né, que já é a paraxá que fala da construção dos utensílios, junto com os demais objetos que havia nesta seção. Uma das respostas é que Hashem pôs o altar do incenso como o último dos objetos do Mishkan para demonstrar quão importante é. Mencionou fora do lugar esperado na Torá para que vejamos como é especial. Né? Porque o altar do incenso é tão sagrado. As especiarias com que era feito o incenso, que o Kohen queimava sobre o altar, desprendiam um aroma delicioso. Nossos sábios nos contam que contam que a fumaça subia direto ao céu e era agradável a Hashem. Era um sinal de amor entre Hashem e Bene Israel. O aroma do incenso anulava quaisquer decretos celestiais. Como queimar incenso fortalece a aproximação entre Hashem e o seu povo hebreu. Podemos compreender a importância deste altar a partir disso, né, gente? Pronto, agora eu vou mostrar aqui, vou puxar, tá, gente? Deixa eu diminuir a tela aqui, porque senão... eu não vou conseguir mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vou segurar, vai ser rapidinho. Vou aumentar aqui o altar do incenso, onde era queimado o incenso ali. É interessante que essa parte aqui, gente, ele era todo de madeira e ele era forrado de ouro. Né? E esse ouro ele conseguia inibir, né, o calor. Isso era um milagre, né? Tá aqui, ó, as pontas, a coroa, né, ao redor. Esse ouro ele conseguia inibir o calor, né, junto à madeira. Né, vamos ver aqui agora. Deixa eu puxar aqui. Aqui está o peitoral. O que estava escrito no peitoral é isso aqui, tá, gente? Aí, ó. Tá? Todas as letrinhas em hebraico, os nomes, né? Tá aqui Reuven, né? Todos os nomes, né? Yosef, né? Dan, né? Aqui está o Reuven, tá vendo esse nome aqui? Reuven, tá vendo? Todos os nomes, né? Dos filhos de Jacó. E aqui está o efode, gente. O efode é como ele era, tá vendo? Como eu falei, né? E ele era vestido atrás, tá vendo? Atrás, ó. Ok? Aqui o efode, que era o avental, tá vendo, gente? E aqui mais para cima, ó, isso aqui era a faixa usada na testa, aqui, tá vendo?
E mais para cima nós temos aqui, ó, aquela, né, o manto, né, e embaixo do manto era assim, ó, tá vendo? Um arrumão, um sininho, um arrumão, um sininho, um arrumão, um sininho. E esses sininhos batiam. Eles ficavam aqui, nesse finalzinho aqui, ó, do manto. Certo? E mais para cima tá aqui. Esse era do sacerdote, né, do sumo sacerdote, do Gadol Kohen, ou Kohen Gadol. E aqui esse era do sacerdote comum, dos seus filhos. Ele era pontudo, tá? O dos sacerdotes normais era pontudo. E o do sumo sacerdote, ele era amassado, né? E aqui tá aqui as duas vestimentas, né, do sumo sacerdote. Tá aqui o peitoral, ficando um pouquinho meio, né, peitoral aí, gente, aqui, né, tá vendo as pedras, né, tá vendo né, aqui a placa, né, e o efode por trás, ó, tá vendo? E aqui os sininhos, aqui embaixo os sininhos, tá vendo? Pronto. E aqui, aqui era o sumo sacerdote, tá, gente? E aqui o sacerdote comum. O sacerdote era pontudo, o chapéu era uma roupa mais simples. Agora essa faixa aqui, gente, parece que tinha 19 metros, né? Ela dava muitas voltas, né? Ela dava muitas voltas ao redor do camarada. Pois bem, aí terminamos essa paraxá, graças ao Eterno, mais um Shabat, né, que nós estamos vivendo ele, vivenciando ele. E aqui eu deixo a bênção sacerdotal, que você pode também, não é mérito meu dizer a bênção sacerdotal, não. Quando nós recitamos a bênção sacerdotal, ela é dirigida à pessoa que está ouvindo e não à pessoa que está falando, certo? Tenham um bom Shabat, né, e até o próximo vídeo, ok? Yivarechecha Adonai veishmerecha, ve'yair Adonai panavelecha, vihunecha, Yisah Adonai panavelecha, ve'yasei lecha shalom. Elohim melech ni'man, Elohim é rei fiel. Amém. Até o próximo. Shabbat shalom para todos vocês.